Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Só ver aqui se a câmera tá ok, beleza? Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, tá? Se inscreva no meu canal secundário para quem está no canal principal, porque esse canal secundário o YouTube valoriza mais, dá mais engajamento, recomenda mais, então ele tende a crescer mais. Por isso que eu estou migrando para lá, mas esse aqui vai ficar para sempre. Eu sempre vou estar colocando vídeo nesse canal antigo aqui, que é o principal, mas o objetivo é fazer a migração. Quero que vocês me ajudem, compartilhem, por favor. Então, pessoal, nós temos aqui o indicador Vortex, tá? Indicador Vortex. Vamos aqui mostrar como se usa ele e eu estarei ensinando um padrão descoberto, que eu descobri, que ajuda muito tecnicamente você identificar início de grandes tendências e até reversões. E são padrões que quase ninguém ensina, né? Quase ninguém ensina. Eu estarei explicando aqui como utilizar esse padrão, quais são os conceitos a serem utilizados, tá? Você tem na Investopedia, que você pode pesquisar lá, falar tudo sobre o indicador, formas dos indicadores, matemática e fundamentos por trás da matemática. Meu objetivo aqui é ensinar você a usar o indicador e a ganhar dinheiro com o indicador. Não ensinar sobre a teoria matemática, você pode pesquisar depois, né? Saber sobre a matemática a fundo, filosoficamente, tecnicamente e fundamentos profundos, isso é para quem quer criar novos indicadores. Daí eu realmente não vou estar passando isso, porque a minha função é ensinar a ganhar dinheiro, ensinar você a pilotar o carro e ganhar a corrida, tá? Então olha só, pessoal, temos aqui o indicador Vortex, você vem aqui no TradingView, estou usando a plataforma TradingView, inclusive é gratuita, né? E tá aí o Vortex Indicator, ele está aqui. A configuração dele, né, você não tem como, você vem aqui em Settings, você não tem como configurar, você pode, aqui você tem números, né, para configurar ele em 14, etc. Tá? Aqui é a questão do tempo que ele vai aparecer, né? E você tem aqui o tamanho do indicador aqui em termos de número. Então ele vem como padrão configurado para 14, você pode mudar para 21. Ele viu que ele mudou. Você pode mudar ele para 34. Eu só uso números Fibonacci, tá, pessoal? Por algumas questões. Então aqui tá aqui o 34, né? Então assim, eu vou usar aqui o 21, tá? Eu configurei ele para 21, tá certo? Mas o mesmo sinal pode ser aplicado a qualquer outro tempo, mas a 21 é um tempo muito bom, da qual esse sinal que eu vou ensinar, esse padrão que eu vou ensinar, vou estar ensinando, e ele é aplicável para você ter eficiência não só no 21 período, mas pode ser talvez no 55, também bom. E outros períodos eu vou estar dando demonstração com outros períodos também, mas o 21 a gente pode estar utilizando, ou pode estar utilizando o 13 mesmo, né? O 13 mesmo que vem próximo aí do 14, vai ser quase a mesma coisa, também funciona. Então vamos estar mostrando com esse 13 aqui, que está tranquilo, ele é mais curto, ele também funciona. E daí você pode estar fazendo testes com com períodos mais largos para o indicador 21, 55, 144, etc. Vamos colocar aqui 144 para ver que também é um número Fibo, né? Aqui fica muito largo, mas para certas funções, certas técnicas, ele pode ser viável para certos padrões. Isso teria que ser estudado, tá? E à medida que for estudando também, eu vou revelando os segredos aí de graça para o pessoal, tá? Então, primeiramente, pessoal, deixa eu só ver aqui o meu tópico, né? O sinal clássico, ele não funciona bem. Esse indicador, ele funciona com o sinal clássico dele é igual ao do ADX. O que o ADX, você vai no meu canal aí, no YouTube, vai na playlist de análise técnica ou digita Leandro Ibov ADX. Você vai para o meu vídeo de indicador ADX. Daí ali eu falo sobre o sinal clássico do ADX, tá? O ADX, ele é um indicador que ele tem a linha vermelha chamada -DI e a linha
verde, né, chamada mais DI, né? Mais DI, isso aqui menos DI. Aí assim, quando a vermelha cruza para cima, a amarela é tendência de baixa, né? Quando cruza de baixo para cima. Mas quando a amarela cruza de baixo para cima, a vermelha é tendência de alta. Então, basicamente é isso. Então, você tem aqui no Vortex algo similar. A linha roxa que vem padrão aqui, quando ela cruza de baixo para cima da azul, é tendência de baixa. A linha vermelha, que é a roxa, ela significa tendência de baixa. E ela é ativada quando ela fica acima da azul. E a linha azul aqui, ela representa a tendência de alta. E essa tendência de alta é ativada quando ela rompe de baixo para cima da vermelha, né? Então, o sinal clássico do ADX também se aplica a esse indicador, ou seja, rompeu de baixo, a vermelha rompeu de baixo para cima, tendência de baixa. Rompeu de baixo para cima, tendência de baixa. Daí fez aqui uma grande tendência de baixa. E funciona? Funciona muitas vezes, né? Funciona muitas vezes, né? Aqui, ó. Rompeu de baixo para cima a azul. A vermelha rompeu de baixo para cima da azul. Tendência de baixa, grande tendência de baixa. Ou seja, muito interessante, né? Só que tem erros e o principal. Você tem o problema do atraso. Agora, o contrário. A azul rompendo de baixo para cima a vermelha. Então, rompeu de baixo para cima a vermelha. Lembrando que essas técnicas, elas funcionam em qualquer tipo de mercado. Seja em ações, seja em mercado Forex, seja em mercado de câmbio. Eu estou aqui com um gráfico do Dow Jones, mas funcionará para qualquer outro tipo de gráfico ou qualquer outra coisa, tá? Então, rompeu de baixo para cima da 89 aqui. Perdão, rompeu de baixo para cima, a azul rompeu de baixo para cima a vermelha, entrou em tendência de alta. Então, quando cruzou aqui, ó, tava nesse candle gigante, ó, bem atrasado. Seria interessante se o sinal fosse aqui, mas não, ele manda lá em cima. E quanto de tendência de alta eu tenho? Pouca coisa. O sinal funciona? Funciona. Mas esse sinal clássico, ele dá uma entrada atrasada, né? Esse sinal clássico, ele dá uma entrada atrasada. Então aqui, rompeu de baixo para cima da vermelha, tendência de alta. A azul rompeu de baixo para cima da vermelha, iniciou tendência de alta. Quando rompeu, ó, estava aqui em cima. Por que ele não indicou aqui? Tá certo? Então ele indica com atraso. Se você for usar esses sinais clássicos, você vai ter pouco lucro ou não vai ser muito eficaz a sua estratégia. Você vai entrar no meio da tendência. E então, assim, esse sinal clássico, ele é viável para quê? Complemento de continuação de tendência. Então eu uso uma metodologia. A minha metodologia, a Ultimate Eagle Signals, que eu uso as médias móveis, o ADX ali, é muito mais rápida aqui nos sinais de entrada. Mas eu preciso disso, né? Não vou ser indisciplinado, vou ser disciplinado, continuar com a minha estratégia. Mas eu poderia colocar, como complemento de continuação de tendência esse sinal, porque funciona. Então, por exemplo, digamos que aqui, esse sinal clássico que eu expliquei, ele seria ideal para você usar para quê? Como complemento de trade systems ou complemento de estratégias, para você identificar que terá uma tendência a mais, mas não utilizar esse padrão para você entrar na tendência, porque esse sinal aqui, por exemplo, foi lá em cima, ó, foi aqui quando ocorreu o início da tendência de alta, estava aqui em cima, a tendência foi só até aqui, né? Mas vamos dizer que você tem uma metodologia que indicou compra aqui. Daí você quer saber se a tendência vai continuar, a tendência de alta vai continuar. Daí o Vortex deu o sinal clássico que ele acerta grandes movimentos de alta, de tendência de alta, mas já na metade da tendência, atrasado, mas indica que vai bombar, subir mais em relação a esse ponto. Não é bom essa condição para você entrar operacionalmente no início, mas para você acertar uma continuidade de tendência e maximizar os lucros neste caso. Então este padrão aqui é muito interessante para você adaptar para trade systems. Ou então você cria uma metodologia, a entrada é diferente, usa indicadores diferentes, saída usa indicadores diferentes, mas para incrementar um meio eficaz de indicação de continuação de tendência, esse sinal clássico ruim pode ser eficaz.
né, se o meu método ele se antecipa a esse sinal atrasado, esse sinal pode indicar que terá um pouco mais de alta ou terá um pouco mais de baixo, tá? Então isso, muita gente nesse próprio artigo aqui do Vortex aqui, eles criticam esse sinal clássico, que dá sinal falso, dá sinal com pouco lucro, entra no meio da tendência. Nós podemos adaptar essa deficiência para uma eficiência na ocasião de diagnosticar a continuação de tendência onde eu entrei bem antes. Certo? Então, com certeza, esse sinal é um sinal bom, um padrão bom, tá? E para a tendência de baixa, esse sinal clássico aqui para adaptar, para identificar a continuidade da tendência de baixa, vamos ver aqui um caso aqui, por exemplo, aqui. Aqui fez lá um ombro, cabeça, ombro, tal, e eu entrei pelo meu trade system X aqui. Então, estou vendido. Daí, a linha vermelha rompeu de baixo para cima da linha azul. O que aconteceu? Grande tendência de baixa. Aqui, no caso, fez uma grande tendência de baixa mesmo. Mas serviu como sinal de continuação, onde eu entrei bem antes. Se eu fosse entrar aqui no rompimento, ó, o rompimento ele foi aqui, ó, no fundo. Eu teria que entrar nesse topo para entrar vendido, entrar no short trade e ganhar a tendência de baixa. Então esse sinal ele dá indicativo atrasado para você. Ele não serve para você entrar na operação, mas para você continuar numa operação do qual você se antecipou. Tá? Então esse sinal clássico ele é eficaz, sim, ele é viável para esse caso. Agora nós temos os padrões, né? O sinal tático antecipador de reversão ou início de grande tendência de alta ou de baixa, e a maioria das pessoas não ensinam esses sinais, tá? Esse padrão. Como é esse padrão? Então vamos ensinar aqui para você, e é um sinal muito forte, muito interessante com o indicador Vortex, sim, tá? Vocês podem testar, vocês vão ver que ele é muito eficaz. Para entrar na operação, né, e para identificar um grande movimento de alta a partir daquele ponto, ou um grande movimento de baixa a partir daquele ponto. Então nós temos aqui o seguinte, né, quando, no caso para uma tendência de alta, a gente sabe que a regra clássica é, se romper de baixo para cima a linha vermelha a azul, entra em tendência de alta, mas o sinal é atrasado. Então como identificar que a linha azul vai fazer esse rompimento de baixo para cima? E qual é o padrão que indica que isso ocorrerá? É o padrão, são dois tipos de padrões, né? Ou três tipos de padrões, que é o fundo duplo, o fundo triplo, né? 3 fundos no mesmo nível, né? Ou o ideal são esses dois aqui, o ombro, cabeça, ombro também é um padrão interessante. Poderíamos incluir o pivô de alta? Sim, né? Também. Daí você tem que estudar sobre pivôs. No meu curso de análise técnica tem lá, você procura na playlist de análise técnica ou digita Leandro Ibov, pivôs, linhas de tendência, você vai achar o meu vídeo lá que eu falo de pivôs, tá? Então você tem que estudar os outros vídeos, senão não dá tempo, né, da gente concluir esse curso aqui. Então como que fica para iniciar um grande movimento de alta? Então, um fundo no mesmo nível com outro fundo, tá? Leandro, como que eu caracterizo um fundo? Qual é a regra que me faz acertar o que é um fundo? Quando um movimento de baixa vem em andamento, qualquer movimento de baixa, quando um dos candles que está fazendo esse movimento de baixa tiver sua máxima rompida, sem romper a sua mínima, aqui fez um fundo. Então, essa é a regra para determinar o fundo. Então, aqui fez um fundo, né? Aqui fez outro fundo, ó. Beleza? Então, fundo no mesmo nível, fundo duplo. Só que é o seguinte, às vezes você tem um fundo no mesmo nível e vira para cima, conclui o fundo definitivamente, mas não é um indicativo de fundo duplo muito forte. O indicativo de fundo duplo ele é bem forte quando rompe a linha do topo anterior. Então, se ele romper o topo anterior, daí sim o fundo duplo ele é muito, muito forte. É um padrão muito forte. Mas se virar para cima aqui, fizer o fundo aqui conforme a regra que eu expliquei, daí você tem que entender sobre candlesticks, entender sobre os padrões de psicologia dos candlesticks. Dependendo do candlestick que aparecer, né, aqui, né, aparecer um candlestick aqui
Pode ser um padrão tão forte que você não precisará que rompa isso aqui. Você pode entrar pesado aqui, porque é uma psicologia muito forte e antecipa o movimento do sinal mais forte, que é o sinal rompendo esse topo, né, para confirmar o fundo duplo. Né? E a mesma coisa o fundo triplo. Né? São 2 fundos, depois faz um terceiro fundo. E o ombro, cabeça, ombro, né, invertido. Né? Ombro, cabeça, ombro invertido. Porque você tem o ombro, cabeça, ombro. O clássico, né? Você tá a cabeça aqui, os ombros aqui, e aqui é o pescoço, beleza, ombro, cabeça, ombro. E o invertido é o inverso ali do ombro, cabeça, ombro, né? O oco invertido. Né? Só que o oco invertido existe também. Quando faz um fundo aqui, ó, né? Fez o padrão do fundo, beleza, é um ombro, cabeça, ombro, mas não está confirmado. Confirma quando rompe a linha de pescoço. Então, rompeu essa linha de pescoço, é mais efetivo o sinal. Mas dependendo do kendo que apareça aqui e outros padrões que ocorram ali, você pode sim estar considerando como ombro, cabeça, ombro. Então, vamos lá para esse padrão, que é um padrão muito forte, na minha opinião, e nos estudos que eu fiz. Como eu tenho 16 anos de mercado, em questão de minutos, analisando o indicador, eu já identifico um monte de coisa. Quem é novo nesse mercado de análise técnica, nessa área de análise técnica, o cara vai ter dificuldade, talvez demore muitos anos para pegar a manha, mas eu, né, a parte de indicadores, técnica, gráficos, é o que eu sou mais forte. Fundamentos também, os dois, né? Mas como eu comecei mais com gráfico, eu tenho mais tempo com gráfico do que com fundamento, então eu sou mais forte no gráfico, né? Então, para saber identificar padrões bons, etc., modéstia à parte, eu consigo fazer isso com muita facilidade. Então, veja bem, um padrão de tendência de alta, né? Eu sei, né, que, por exemplo, a linha azul, se ela fizer um fundo duplo aqui, indica que ela romperá mais tarde, de baixo para cima, a vermelha, e iniciará um grande movimento de alta. Mas eu entro aqui no fundo duplo, no caso da linha azul, que é tendência de alta. Então, fez o fundo duplo, ou fez o fundo triplo, ou fez o ombro, cabeça, ombro, daí já é a entrada operacional para eu entrar. Né? Daí você vai ter que definir um ponto de stop, vai ter que definir manejo de risco, vai ter que definir qual é o método de proteção de lucro, saída operacional, onde você vai sair. Né? Para saída operacional, a gente pode usar algo similar aqui também. Então, o que aconteceu aqui? Ele vem fazendo topos e fundos descendentes aqui. Né? Chegou até... Aqui, por exemplo, ele já fez um pivôzinho de alta, né? Neutralizando esse pivô de baixo aqui. É um pouco complicado explicar essa teoria dos pivôs, mas no curso Ultimate Eagle Signals, né, o meu curso oficial, lá eu ensino sobre a teoria dos pivôs. Daí aqui fez um novo fundo, mas não rompeu esse fundo aqui e virou para cima. Quer dizer, um fundo duplo que será confirmado com mais intensidade quando romper aqui esse topo. Mas eu já poderia entrar aqui. Daí a gente vê, daí você tem que mesclar aí a análise de psicologia do mercado. A gente tem aqui, né, uma estrela da manhã, né? E temos aqui uma quase pinça de fundo, é bem parcial, não é muito boa essa pinça de fundo, mas também é uma estrela da manhã também aqui, parcial. Aliás, é uma estrela da manhã aqui também. Se eu for explicar, eu posso justificar que é uma segunda estrela da manhã. Só que a segunda estrela da manhã que ocorreu aqui, ela rompeu pouca dimensão em relação ao fundo anterior, o que denota fraqueza. E eu tenho esse fundo duplo aqui. E eu sei que estatisticamente esse fundo duplo culmina no rompimento de baixo para cima, da azul, né, da linha azul, que culmina num grande movimento de alta. Então eu entraria aqui. Né? Eu entraria aqui. Aí depois fez o fundo duplo, confirmando, né, esse candle gigantesco aqui, englobando esses três aqui. Né? E daí houve a explosão. Daí rompeu aqui, ó, para cima. Daí tá lá em cima lá o sinal. A gente entrou bem antes. Né? Mais ou menos aqui. Tá? Então esse é o padrão para diagnosticar início de uma grande tendência de alta, pegar um time correto, sem pegar pelo sinal clássico, e culmina geralmente em um atraso ali de... Né? Peraí. Culmina em um atraso de time, né? Você vai entrar atrasado num ponto ruim, o stop vai ser ruim, aqui já é um ponto bom.
Lembrando, você tem que definir o stop, tem que definir a proteção de lucro, tem que definir a saída operacional, tá? Agora o contrário. Olha só que interessante. A linha vermelha, né? A gente sabe que se ela romper de baixo para cima da linha azul, vai iniciar uma grande tendência de baixo. Só que dá os sinais atrasados. Então, se eu tenho aquele padrão fundo duplo abaixo, quando ela está abaixo da azul, faz o fundo duplo, ou faz o fundo triplo, ou o ombro, cabeça, ombro, invertido, então é um sinal de entrada com chance de acontecer esse movimento e a gente entrar com um time bem melhor, com muito mais lucro, né? Bem, no próximo do topo, já que é um sinal de reversão de tendência de baixa, né? De alta para baixa. Então, o que aconteceu aqui? Também a gente tem, né, esse fundo duplo aqui. Estava fazendo pivô de baixa, chegou aqui a fazer um pivôzinho de alta, mas depois tentou fazer um fundo e não rompeu esse fundo. Né? E ainda fez um segundo fundinho duplo aqui. Ó. Então, quer dizer, esse ponto aqui de entrada operacional foi aqui no topão. Tá vendo? Foi nesse topão aqui. Né? E daí o trader ele pode diagnosticar uma reversão de tendência de baixa. E daí a continuidade da tendência de baixa é quando romper de baixo para cima a linha vermelha. Vai fazer aquele amplo movimento de baixa, só que vai dar sinal atrasado. E vai continuar mais baixa, né? Um amplo movimento de baixa, aliás, já que a gente está falando aqui de tendência de baixa, ele vai fazer esse amplo movimento de baixa quando ele der esse sinal de cruzamento. Mas ele dá um timing atrasado. E aqui a gente está entrando no topo vendido. Então a gente está vendendo aqui no topo, com esse sinal aqui do fundo duplo. Poderia ser um ombro, cabeça, ombro, ou um fundo triplo, tá? E outros tipos de sinais aí envolvendo linhas, pivôs de alta e baixa, rompimento de linhas de tendências de alta e baixa, poderia ser estudado, aplicado nisso aqui também. Não vou entrar em detalhes nisso aí, porque daí já, né, eu teria que fazer mais vídeos ao longo do tempo aí. Eu vou descobrindo mais coisas e vou compartilhando com o pessoal, tá? E o que aconteceu? Entramos vendido aqui, tendência de baixa, foi evoluindo, tendência de baixa, e houve o rompimento bem antecipado. A gente houve o rompimento, fez a grande tendência de baixa quando ocorreu o rompimento, mas a gente entrou vendido aqui. Tá? Daí quer dizer, a gente entrou vendido pelo sinal de que iniciaria uma tendência de baixa aqui e ficamos vendido. Entramos vendido aqui, ficamos vendido. Daí você teria que estudar, né? Não dá tempo aqui também de eu indicar um meio de você proteger o lucro, que para você abortar a operação, muitas coisas têm que ser adicionadas. Você não pode usar esse setup do jeito que eu estou indicando aqui. É só uma parte de algo muito eficaz que você pode utilizar com o Vortex. Porém, é necessário adicionar esses outros pontos. Daí aqui fez um fundo duplo na linha azul, abaixo da vermelha. Que significa o quê? Que vai reverter para cima. Então é o meu sinal de saída para essa venda. Meu sinal de saída para essa venda, a gente compra aqui. Tá? Então, basicamente, um trade system bom usando esse padrão seria muito eficaz para você acertar fundos e topos. Tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui no Bitcoin. Vamos ver aqui no euro-dólar. Tá? Vamos ver esse mesmo padrão aqui no euro-dólar. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos buscar aqui um sinal de queda, tá? Um sinal de queda. Pelo nosso padrão aí que a gente viu, tá? Ó, aqui a gente tem o seguinte, ó. Ombro, cabeça, ombro. Só que daí aqui também estava próximo do rompimento, não seria muito eficaz pra gente, mas foi um sinal de qualquer maneira. E que deu certo, né? Mas estava muito próximo do rompimento. Seria bom se o ombro, cabeça, ombro fosse por aqui e depois, mais tarde, rompesse e a gente entraria bem antes. Esse é o objetivo de utilizar, né, este padrão, tá? Então vamos lá. Então, ó, aqui a gente tem o quê? A gente tem aqui a linha, eu quero operar vendido, quero identificar um ponto de venda aqui no Vortex, com esse padrão que eu acabei de compartilhar com vocês. Daí aqui eu venho fazendo pivô de baixa
né? Ao fazer um pivô de alta, né, não é um fundo duplo necessariamente, mas aqui já é uma falha de fundo, né? Não é bem um fundo duplo, mas é uma falha de fundo aqui. Também está próximo daqui. Mas como estava fazendo um topo, né, ó, né, a gente estava com um topo aqui, rompimento de topo onde somente a sombra rompe, uma dimensão pequena de distância em relação ao novo topo, em relação ao anterior, ó, distância muito pequena, indica fraqueza. Então a gente poderia estar entrando vendido aqui, já que deu esse fundo duplo antes de romper. Daí quando rompeu aqui, já está aqui embaixo. E a gente antecipou esse momento de reversão de tendência. Aqui fez um fundo duplo. Fez um fundo duplo aqui. Eu estou vendido aqui, a gente vai sair comprado, porque deu sinal para comprar aqui, a gente está vendido, a gente entra, a gente sai da operação vendida. Vamos ver se reverteu. Tá? Não sei se reverteu aqui. Ele ameaçou reverter, né? Mas depois ele caiu mais. Então, assim, tem falhas, né? Existem falhas aí, obviamente, no método. Não existe método perfeito. Então, são padrões que a gente pode estar utilizando, estudando, para aperfeiçoar metodologias que a gente venha a criar, tá? Então, pessoal, esse é o padrão técnico ensinado aqui sobre o Vortex. Aí tem um alerta, né? Você precisa definir muitos padrões. Então, entrada, stop, saída, proteção de lucro. Testar com outros indicadores. Você pode ter coisas muito melhores, mesclar outros indicadores com esse padrão. Aqui a gente está utilizando a maneira mais eficaz só com ele e o preço. Você pode otimizar o ponto de entrada e saída, porque uma estratégia tem entrada, saída, stop, gerenciamento de risco, proteção de lucro. Aborto de operações na entrada da operação. Aborto de operação após a operação evoluir um certo ponto. Aborto de saída operacional, porque indica que vai subir mais. Várias vezes a minha estratégia faz isso. Então a minha estratégia indica, vai ter uma saída a tal ponto, mas daí muda e tem uma configuração de que indica um padrão, uma estatística, uma probabilidade que indica que vai ir além desse ponto. Então era para a gente sair naquele ponto pela estratégia, mas mudou porque a gente tem que visar maximizar os lucros. Então esse negócio de colocar sinal de entrada, saída fixo, eu sou totalmente contra isso. Porque é possível, se você for habilidoso, identificar que um alvo que você calculou, ele pode ir além desse alvo e ter um novo alvo, um alvo 2. Daí quando chega no alvo 2, pode ter probabilidade de ir para um alvo 3 que surgiu ao longo da evolução até o alvo 2. E assim sucessivamente. George Soros ele ganhou quebrando o Banco da Inglaterra, quebrando a Libra Britânica, lá vendendo a Libra Britânica, 2 bilhões em um único dia, 4 bilhões, não sei quanto que ele ganhou, não me lembro. Exatamente fazendo isso. Ele tinha um alvo, mas quando ia para o alvo, quando estava quase chegando no alvo ou na metade, indicava que iria passar esse alvo e ir para outro. Ou quando chegava no alvo, indicava que iria mais. Então ele, profissionalmente, ia surfando na tendência, e é isso que eu faço, né? Tecnicamente, estrategicamente é isso que eu faço. E é o que tem que ser feito. Esse negócio de trabalhar com alvo fixo é complicado. Então, tudo isso tem que ser implementado. Tudo isso que eu passei aqui para você tem que ser testado. Então, para você testar uma metodologia, você tem que, né, fazer várias simulações, backtests, e ir com o dinheiro real testar por um ano para ver se na realidade funciona, com pouco dinheiro. E geralmente o cara passa um ano, tem problemas, mais um ano, leva 5, 7 anos até ele ajeitar o trade system para que ele passe a funcionar. Então esse é o motivo pelo qual eu ensino tudo de graça de análise técnica, porque você pode saber tudo de análise técnica, você não vai ganhar dinheiro. Tem gente vendendo curso de análise técnica, cobrando 4 mil, 5 mil, para ensinar muito menos do que isso que eu ensino para você. Por isso que eu ensino de graça e, né, tem que criticar mesmo, porque estão mentindo para você. Né, dizendo que você tem que saber tudo de análise técnica vai ajudar você a ganhar dinheiro. Não vai. Aliás, você vai ganhar dinheiro se você souber tudo de análise técnica, todos os indicadores, fórmulas. Não vai. Vai ajudar você a achar um meio para montar uma estratégia que funcione, e mesmo assim pode levar 5, 10 anos
né? A maioria leva 5 a 10 anos até descobrir uma metodologia, tá certo? Então, pessoal, eu convido vocês aí, né? Aqui no meu site, você vem aqui em grátis, tá? Você tem os cursos aqui de graça para vários mercados. E você tem aqui o curso de análise técnica. Então, sempre venham aqui no site, se inscrevam no meu canal, se inscrevam nas minhas redes sociais, para quando surgir novos indicadores aí, novas aulas de indicadores, de estratégias, etc., na parte de análise técnica, nos outros ramos ali, eu estarei colocando lá, tá? Então, eu pretendo fazer os novos indicadores aí, são dezenas, mais de 100, eu acho. Então, vou compartilhar vários segredos com muita gente, vai ajudar muitas pessoas. E você aí pode estar frequentando nossas redes sociais para ajudar no crescimento deste projeto, tá? E quem quer fazer o meu treinamento, né, aprender a metodologia que funciona, Ultimate Eagle Signals, mais de 16 anos de uso no mercado, entre em contato comigo, links na descrição. E o grupo secreto de sinais, né, muito barato, hoje, né, 16 de dezembro de 2022, está custando menos de 19 mensais a mensalidade para você receber sinais de todos os mercados, muito barato e muito eficaz. Os sinais no longo prazo você tende a ter bons resultados. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, deixe a sua opinião. Obrigado. Até mais.